dos Deputados e prevê regras de proteção que facilitam o desmatamento do bioma. Padilha garantiu ainda que o Senado tem o compromisso de não derrubar o veto da presidência em relação à medida. As declarações foram dadas em entrevista à Globo News. O presidente Lula afirmou que o Brasil não vai mais tolerar racismo contra brasileiros e africanos no país. Ele aproveitou para repudiar novamente os ataques racistas sofridos pelo jogador Vinícius Júnior do Real Madrid durante partida no último domingo na Espanha. Hoje, o Ministério Público Espanhol denunciou torcedores do Valência por crime de ódio contra o jogador brasileiro. Ele foi chamado de macaco por parte da torcida do time durante a partida. De acordo com a promotoria, o juiz responsável pelo caso vai decidir se abrirá um julgamento contra os torcedores. Mais cedo, o presidente de La Liga, Javier Tebas, afirmou que a organização do Campeonato Espanhol está lutando contra o racismo. Tebas, no entanto, voltou a minimizar as ofensas sofridas por Vini Júnior. A Polícia Armada Britânica prendeu um homem depois que o carro dele colidiu com os portões do escritório e residência do primeiro-ministro Rishi Sunak em Londres. Não houve feridos no acidente. Segundo a polícia, o motorista do veículo foi preso por suspeita de danos criminosos e direção perigosa. No horário de Brasília, 4h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. A apresentação. É isso, alegria, alegria. 4h04, hora dobrada. Estou aqui no comando do Arena CBN, dos 99.1 FM do seu rádio e também através das nossas plataformas digitais, principalmente o nosso canal no YouTube, CBN Campinas. Aliás, estamos ao vivo e com imagens para você que quer acompanhar toda a movimentação suspeita aqui do estúdio, principalmente de Carlão de Freitas. Você pode acessar o nosso canal no YouTube, cbncampinas.com. Uma excelente tarde de quinta-feira. Você percebeu que, como estou no comando, Eliel Almeida Quintou, né, pai? já deu aquele tradicional vazare. Já tá curtindo o FDS. Pode ser que amanhã ele apareça? Pode. Porque às vezes os planos são frustrados. Então Eliel pode retornar. Isso aí, no Seriguidum. Eliel pode sim retornar a qualquer momento, mas hoje ele está incomunicável. Sequer mandou mensagem. E é claro, a gente precisa colocar o avião para decolar. Por isso estou aqui no comando da nave, né? Não, Carlão, boa tarde. Você é uma figura. Boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte CBN. Boa tarde ao meu grande amigo. Ele não aguenta. Ao meu grande amigo Fábio Chaib. Vamos lá, quintou. Cara. Carlão está chorando, Fábio Chaib. Boa tarde. Boa tarde, Luffy. Boa tarde, Carlão. Vocês são demais, velho. Meu Deus. Boa tarde, ouvinte CBN. A todos, uma ótima tarde. Ainda chateado com o vacilo do Guarani ontem, ganhando o jogo 3-1, tomar o empate 3-3 e a má atuação do Ponte Preta também ontem no Maranhão, se contentando apenas com empate 0-0, não é tradição da Ponte Preta isso também, torcendo por dias melhores nos times de Campinas. Ontem foi um horror a apresentação da Ponte Preta. Nossa lá senhora, contra o Sampaio. E o Guarani deixou, como o Fábio Chaib disse, deixou a vitória escapar entre os dedos. Nossa. Tá tudo bem, Carlão? Recuperado? Cara, eu me divirto Você demais. pode dar o seu destaque neste programa?
Lupe, nós falávamos, né? O Fabião puxou aí o assunto da Ponte e do Guarani, né? Pô, o Guarani fez um primeiro tempo primoroso, né, cara? 3-1, jogando bem, perdendo pênalti, encaminhando a vitória, né? Eis que vem o segundo tempo e a Chape coloca água no chope, empatando o jogo. Estranho, né? Como o Guarani cai na etapa complementar. Foi assim no derby. Foi assim contra o Sampaio Corrêa. É que tinha ali uma vantagem. O Sampaio Corrêa não tem ali a qualidade da Chapecoense, por exemplo. Mas já é o terceiro jogo, pelo menos, né, nestas últimas semanas, nos últimos dias, em que o Guarani quase que entrega a paçoca no segundo tempo, né? Fez um bom primeiro tempo com o Sampaio e administrou o placar. Fez um bom primeiro tempo contra a Ponte e por poucos segundos aí não perde o jogo. E ontem fez um grande primeiro tempo contra a Chape e deixou de vencer a partida. Então, não sei, é algo a ser discutido aí, a parte física, ou as alterações que o treinador fez, mas numa Série B é complicado você desperdiçar pontos da maneira que o Guarani tem desperdiçado em virtude desta queda de rendimento na etapa complementar. Já tomamos a primeira enrabada aqui no programa do Valdir Rossi. Ô, pessoal do esporte, é muita risada, muita palhaçada. Olha. Caetano de Campinas. Vai. Ok, Caetano. Poxa. Aqui a gente lê coisa boa, a gente lê críticas, até porque as críticas, elas nos fazem crescer. Sim. Então, Críticas obrigado pela sua... construtivas. Mas rir é muito bom. Caetano que falou? Caetano. Ô, Caetano. Ô, Caetano. Vem tomar um café com a gente. Vem Se tomar for um de café com a gente, sexta-feira, até Caetano. uma gelada, pô. Exatamente. E é o seguinte, vamos falar também de Libertadores da América, de Copa Sul-Americana, o Santos, hein? Ei, Santos! Flamengo jogou, empatou, já retornou para o Brasil com protesto da torcida. Cara, Um protesto. Mas o protesto Um protesto sensacional, com né? muitas palavras de baixo escalão. Caetano, se você tivesse ouvido o protesto do torcedor do Flamengo, aí você ficaria muito nervoso. E pela Libertadores, tudo normal. Palmeiras tudo venceu, normal. ok. E o Corinthians empatou e vai se complicando na Taça Libertadores da América. E é o seguinte, Carlão. Vamos lá. Hoje é quinta-feira, é dia do quê? Hoje é quinta-feira, dia de TBT. Dia de TBT. Eu estava dando uma passada de mouse no computador e descobri que hoje, dia 25 de maio, é Dia Nacional do Desporto Escolar. Ah, você vai falar de competições escolares? Eu vou falar de Nossa, competições escolares que ou saudade. práticas esportivas que você gostava na sua época de escola. Futebol, Nossa. vôlei, Ei, basquete, handball. Você é cria de qual escola? Eu sou cria, eu estudei numa escola de freira em Sim. Ribeirão Preto, no colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Legal. Fui criado com o pessoal da... Olha quem tá ali. Ele, Olha que gracinha. a lenda. Fui criado num colégio de freira e eu aprendi a gostar de basquete lá. Ah, que show. Então, a minha modalidade preferida na escola era o basquete. Que legal. Então você pode participar com a gente através do 19991869070. Eu repito para você, 19 o DDD, 991869070, dia de TBT. Qual esporte você mais gostava de praticar na sua época de escola, na sua época de colégio? E se você foi vitorioso ou um verdadeiro fracasso como atleta na sua gestão escolar? Você foi vitorioso ou você foi um fracasso, Júlio Nascimento? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Popolupi. Quase, né? Quase que você... Esse Esmeriz também não vem nunca, né? Não, o Heitor Esmeriz. Heitor Esmeriz tá de folga, day off hoje. é uma folga que dura aí aproximadamente 6 meses, né? Mas aí vai de acordo com o cargo de cada um, né? Então, assim, tem essa. a meta é chegar ao patamar de Heitor Esmeriz, que está nessa labuta há muito tempo. Então, é uma referência pra nós, inclusive, nisso. Sim. Ô, Lupi, Manda. cara, eu tive sucesso na Escola Estadual João Lourenço Rodrigues. no Boa, Joinville. Lourenço Cambuí, né? Exatamente. Eu consegui conquistar 5 dos 8 interclasses que eu disputei. Que show. isso? Que isso? Mas É um eu não sou o negócio. maior vencedor da escola. O maior vencedor da escola tem 6 títulos. Então, eu tive 2 vice-campeonatos, bati na trave aí de bater esse recorde. E outros esportes, eu joguei uma temporada no Sub-15 do Fonte São Paulo, aqui de Campinas, como líbero na equipe de vôlei. Vôlei. 2010, eu tinha 15 anos. Mas aí não segui a carreira. O líbero é o mais baixinho, né?
Apesar de que na época eu já tinha a minha altura parecida com a de hoje, né? Ah, entendi. Então, assim, não tinha uma discrepância assim tão grande. Eu não era um dos mais altos da turma, mas eu tinha ali uns 74 e me virava. Mas eu era líbero, até porque no futsal, eu fui goleiro no futsal. Então, Sim. Pra ter a agilidade do líbero ali, foi um caminho mais fácil. Mas é nota 4,5 nos dois, Lupe. Nota 4,5 não passa de ano, mas pelo menos você se esforçou. Sim. Pelo menos se esforçou. Então é o seguinte, 19 o DDD 991869070. Qual esporte você mais gostava de praticar na sua época de escola/colégio? E se você quiser também, mande o nome do seu colégio, onde você estudou. O Júlio estudou. Como é? Repete pra gente aí, Júlio, o nome da sua escola. No JLR, professor João Lourenço Rodrigues. João Lourenço Rodrigues. Carlão de Freitas. A escola que eu guardo com muito carinho. Nossa, fui campeão, fui artilheiro também no futsal. Colégio Adventista de Campinas. E qual esporte você mais gostou? Futsal. É. Então é o seguinte, mande também... Fábio Chaib, você onde estudou, Fábio Chaib? E qual o seu esporte predileto na escola? Vai! Daqui a pouco o Fábio Chaib vem... final 3890. Pra gente não dar risada. Não tem jeito. Não tem como. Final 3890 tá ligando aqui. Ligação não. Ligação eu não consigo atender no programa. Mande o WhatsApp. 19991869070. Seu esporte predileto na escola, hoje é dia de TBT. E também manda o nome de onde você estudou, porque a sua mensagem ela vai pro ar. Mande áudio. Mande áudio porque a gente gosta. É ou não é, Carlos? Com você certeza. Tá bem ou não? Recuperado? Ah, cara, olha, eu vou falar pra você. Bastidores do rádio. Tem duas figuras, uma está me ouvindo e a outra participa do programa, mas eu falo até nas resenhas. Tem duas figuras que são essenciais pro nosso dia a dia aqui na Rádio CBN. Quem são? Figura 1, Fábio Chaib. Fábio Chaib. Não tem igual. É o cara mais engraçado sem querer ser engraçado. E o outro é Marco Guarizo, outra lenda. Aliás, hoje mais... Sensacional. Agradecer o Guarizo, que deixou o ar-condicionado ligado. Sensacional. 21, temperatura e atenção, agradável. Tapete vermelho no Moisés Lucarelli, pois Marco Guarizo estará lá. Isso. Estará em loco narrando. Ponte Preta e Vila Nova, próximo compromisso da Macaca. Pô, esse Marco Guarizo que desse esse ar-condicionado, né? Sempre desligado. Pô, dá um chute no meio das coisas. Calma, não é assim que as coisas funcionam. Carlão, abre o programa pra gente. Vamos lá, então. No comando técnico, ele, o torcedor do São Caetano, Eduardo Rodrigues, o Bolacha. E nos streamings online, o homem do cappuccino, Daniel França. Arena CBN. A Artimanhas Empreendimentos Culturais possui mais de 40 espetáculos de teatro em repertório e é referência em teatro infantil no estado de São Paulo. Diversos shoppings, teatros, clubes, resorts e eventos corporativos contam com as soluções teatrais de alta qualidade da Artimanhas, que já ultrapassou a marca de 2 milhões de espectadores ao longo dos anos. As informações sobre a companhia e atrações estão no site da Artimanhas, amanhas.com.br e no Instagram, @amanhas.com.br. Encher cada vez mais de eficiência, conforto, segurança e tecnologia as estradas que ligam o Brasil, as avenidas que unem os bairros ou as ruas e ruelas que cortam as vizinhanças. Esta é a nova fase da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Nova Volkswagen Caminhões e Ônibus. Sob medida para conectar você ao futuro. Volkswagen. Use cinto de segurança. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex, você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex.
Os alunos do Progresso Bilíngue, além dos conteúdos disciplinares, aprendem a conhecer e a entender a si mesmos. O autoconhecimento auxilia a caminhar com mais segurança pelos diferentes desafios que a vida apresenta. Assim, contribuímos para o desenvolvimento do seu potencial e para a sua realização pessoal e profissional. Excelência em educar, conectada com o aluno e com o mundo. Porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Arena CBN. Quatro horas e 17 minutos, estamos de volta com a Arena CBN e hoje a nossa enquete, a nossa participação com você, ouvinte, é para relembrar os tempos de escola. Hoje, dia 25 de maio, é o Dia Nacional do Desporto Escolar. E a gente quer saber qual esporte você mais gostava de praticar quando estava no seu colégio, na sua escola. E aproveita e manda o nome da escola aí, manda um salve pra rapaziada da época, enfim. Até porque é gostoso relembrar o momento de escola, né? Tempo bom que não volta mais. Já diria Eliel Almeida, que não volta aqui no estúdio da CBN há um bom tempo. Literalmente abandonou o barco. Vamos com as primeiras participações? Bora, vamos lá. As primeiras participações dos ouvintes mandando áudio aqui através do nosso WhatsApp, relembrando os tempos de escola. Bolacha, foi no ar. Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde, eu tudo sou bem? Ricardo, moro em Paulínia. A minha escola foi no bairro Taquaral, aí em Campinas. Escola Estadual do Alberto Nascimento, para sempre no meu coração. Eu jogava futebol de salão. Eita. E quando eu não tinha habilidade na linha, o pessoal me jogava pro gol. Nunca ganhei um título lá no Interclasse, mas sinto muito saudade daquele tempo lá. Um abraço para vocês. Opa, obrigado. Outro abraço. Adalberto, próximo ouvinte. Adalberto era rival, viu, Lupi? Adalberto. Então peraí, Bolacha. Peraí que eu gosto de rivalidade. Era o pau torava. Não era o Deb, né? O Deb, no nosso caso, do João Lourenço, era contra o Monsenhor. A escola Luiz Monsenhor Gonzaga. Fica em qual bairro? Fica na Orozimbo Maia. E aí, o rival do Adalberto era o Ana Rita. E aí, bicho, era pelo menos 4 expulsões pra cada lado. Ô, louco. O bicho aí não tinha jogo, nesse... o pau torava, cara. Era um negócio complicado, viu, Lupe? Caramba, hein, Júlio? Você com essa não vou tecer mais comentários pra não... né? Você era um dos expulsos ou não? Não. Sempre fui muito tranquilo. Entendi. Próximo áudio. Boa tarde, amigos do Arena, JP de Moraes. Eu, lá no Joaquim Ferreira Lima, no 31 de março, gostava de praticar todos os esportes. Futsal, vôlei, handball, moral da história. Não sou bom em nenhum. Um abraço, bom programa. Faz parte, né? São coisas da vida. Opa. Mais um. Boa tarde a todos, pessoal do Arena. É o Cláudio aqui de Indaiatuba. Vocês estiveram aqui com o New Truck nessa semana. Passeio lá por vocês, mas não tinha ninguém do lado de fora, lá na praça no centro da cidade. Eu queria até bater um papo um pouquinho, mas não consegui. Mas legal que vocês vieram aqui. Bom, escuta, o CEO aí que vai quando quer, não avisa. Agora o apresentador também. O apresentador está no mesmo caminho. Não manda recado, não manda WhatsApp. O que é isso? Virou casa da Manjona? Ô, louco! Brincadeira, gente. Um assunto aleatório aqui. Cara, lá atrás, ainda em época do ginásio, na época lá, quinta série de ginásio, quando você saía do primário e ia para o ginásio, eu tive aula de francês, de inglês, de técnicas de escritório, desenho artístico, desenho mecânico, tudo isso lá, no início do ginásio, né? Então, vocês falaram algo aí sobre esse assunto agora, rapidamente, e eu me lembrei disso e deixar registrado aí para vocês. Antigamente a gente aprendia muita coisa lá atrás, desde o ginásio, depois do colégio, que agora mudou, né? As denominações, mas enfim, muita coisa lá, a gente ficava memorando, saber como é que fazia tudo isso, escrever as coisas, a prática do português correto, era muito interessante. Um abraço para todos aí. Opa, um abraço lá pro pessoal todo de Indaiatuba. Mais um. Boa tarde, minha galera da Arena.
Esse Caetano aí deve ser corintiano, é certeza, meu irmão. Esquece, corintiano anda naquele humor, viu? Liga não. Bora, aqui é Palmeiras, hein? Tá ligado? Mais um. Boa tarde, Trapalhões. Ô, louco. Trapalhões são outros. É o seguinte, ontem foi aniversário de Nova Odessa, vai ter 3 dias de festa aqui, sexta, sábado, domingo. Cadê o News Truck da CBN? Vocês têm que botar esse caminhão aí pra rodar nas 60 cidades da região, pô. Um abraço. Um abraço. O News Truck está em uso nessa. Tá em uso, né? Foi pra uma outra localidade hoje. Em breve estará por aí. Mais um. Fala, rapaziada, Vandinho de Campinas. Ô, cara, o Eliel aí é um ótimo apresentador, velho, mas quando ele não vai é melhor, porque ele parece o Faustão, cara, ele corta todo mundo, velho. Ele pega muito no pé do Scheibe aí, ó, não deixa o menino concluir o raciocínio aí. Ó, eu não tenho culpa, tá? Eu ouvi uma risada daqui, cara. Eu não Alguém tá rachando o bico aí. Fábio Scheibe, você tá de volta com a gente? Meu grande amigo Eliel. Você tá de volta, Fábio Scheibe? Tá bem? Estou de volta. Qual esporte você praticava na escola? Cara, eu adorava handball e também futsal. Futsal era conhecido como Edmundo, né? Então, é meio esquentadinho, mas tinha um petardo na perna direita de fora da área. Cada golaço que eu marquei nos duelos pelo Lourenço Castanho, minha escola, Lourenço Castanho, lá na Vila Nova Conceição, em São Paulo. Explora isso aí, Lobo, explora isso aí. Você era conhecido como o Ademar lá da escola, né? Aquele que jogou no São Caetano, que tinha um míssil no pé. É verdade, mas Edmundo também pelo lado das brigas, também eu era meio nervosinho naquela época, cara. Cavalo. Mas eu gostava muito de jogar futsal e handball. Handball eu pegava no gol, adorava handball, dava aquelas pontes. Já tomou uma lá ou não? Nossa, handball é... handball é difícil, hein? Toma cada uma. Nossa, mãe do céu. Só de imaginar, nossa, já deu aquela... Não era muito fã de handball. Nossa. Oi. Você falou de volta, né? E uma notícia aleatória que esquecemos de passar nessa semana. Quem está de volta é o menino prodígio da Vila Belmiro, hein? Jean Xera. Grande Jeanzinho. Anunciou a volta ao futebol. Vai jogar pelo Esporte Clube São Bernardo nessa temporada pela Copa Paulista. Ele ficou 5 anos afastado dos gramados. Jean Xera, que foi comparado ao Neymar, está de volta ao futebol. Falando em Jean Xera, falando em Santos, Júlio Nascimento, ontem o Peixe até saiu na frente, né? Contra o Audax lá da Itália, só que é do Chile, e se complicou na Sul-Americana. O Santos... E morreu. Na Sul-Americana praticamente tá fora, né? Vai ser só um milagre. É um momento de se preocupar mais com o Campeonato Brasileiro, esquecer a competição internacional? Lupe, assim, o que falta no Santos é fôlego, né? A gente até falou já esses dias sobre ter essa água da Vila Belmiro ser muito boa, porque sempre revela novos talentos, mas o Santos tem um problema que é a falta de profundidade de elenco, né? Então, quando o time... Ontem a expulsão do Joaquim acho que foi determinante para essa derrota. O Santos até fazia uma boa partida, se destabilizou depois da expulsão na defesa. Não dá para falar que a campanha do Santos é ruim, porque na temporada, né? Porque o time não perdia 4 jogos, mas pensando em Sul-Americana, eu praticamente não acredito, porque só 4 pontos é muito difícil recuperar. É um grupo chato, tem o Nils que sobrou nesse grupo com 9 pontos, o Audax agora com essa vitória chegou aí a 7 pontos, então eu confesso que acho muito difícil o Santos se classificar, e talvez seja até bom, eu tô com você nessa, eu acho que pensando na sequência da temporada, focar aí no Campeonato Brasileiro pro Santos vai fazer bem, justamente por não ter um elenco robusto, né, Lupe? E seu peixe, Carlão? Difícil. Complicado, Copa Sul-Americana, Santos não conseguiu se encaixar. Acho que seria prudente realmente até essa eliminação. É claro que para um clube do tamanho do Santos é complicado falar em eliminação, ainda mais num torneio internacional, mas o Santos não tem elenco para ficar brigando em 3 frentes, né? Brigar com qualidade, então já abre mão da Copa Sul-Americana, tem a Copa do Brasil aí, precisa de uma situação importante contra o Bahia lá na Fonte Nova. E o brasileiro cuidar com carinho, porque se não tomar cuidado, volta para a parte de baixo da tabela. Então mira o Brasileirão, dá um tempinho aí em Sul-Americana, porque o elenco do Santos é um elenco limitado e não tem condições aí de brigar em alto nível com os outros, principalmente com esta maratona do calendário.
E ontem o fato triste, né? Mais uma vez, nós tivemos aí algumas denúncias, né? Dos jogadores do Santos. Mais uma questão envolvendo aí as racistas, né? Claro que tudo vai ser investigado, tudo vai ser apurado, mas é triste, né, Fábio Chaib? Mais uma vez, a gente acabou de vir de um episódio aí triste, lamentável com o Vinícius Júnior, e agora bem mais próximo da gente aqui, lá no Chile, mais um caso triste envolvendo essa bobeira que tem gente ainda que pratica esses atos, né? Exatamente, é um fato recorrente já na América do Sul, né? Na terça-feira, no jogo entre Santa Fé e Ginásio La Plata, Rodalega, ex-atacante do Bahia, também afirmou que foi vítima de insultos racistas também na Argentina. O Racing ontem também foi punido pela Conmebol em 500 mil reais pelo jogo do Flamengo, onde torcedores xingaram torcedores do Flamengo também com atos racistas. Infelizmente, algo de mais grave tem que acontecer, uma punição mais forte tem que vir para coibir esses tipos de atos, de agressões que ocorrem no futebol, não só brasileiro também, não só mundial, como na América do Sul inteira também, é muito comum, infelizmente. Acho que uma punição mais grave, o time sair de campo seria algo extremo também que deveria acontecer para tomar alguma providência, porque senão é sempre ficar nessa, disse-me-disse, punições menos graves, mais brandas vão acontecer, mas nada que coíba essa atitude tão nojenta. E ontem também aqui no nosso futebol aconteceu um outro ato que pegou pesado também no jogo entre Criciúma e Sport. A diretoria do Sport acusou torcedores do Criciúma de xenofobia pela Série B ontem lá no Heriberto Rilse. Diretoria do Sport afirma ter imagens de torcedores torcedores do Criciúma xingando o pessoal do Sport, falando que o Sul é o Brasil, vão embora daqui, vocês não pertencem ao Brasil. Fatos muito graves também, além de racismo, também xenofobia no nosso futebol, né? É lamentável. Todos esses temas, esses assuntos lamentáveis, mais uma vez. Para a gente encerrar a Sul-Americana, hoje nós temos brasileiros em campo. O César, você conhece o César Valerro? Não. Vai jogar com o Botafogo, 9 horas da noite. O Bragantino, seu Bragantino, vai jogar contra o Oriente Petroleiro. E hoje, sabe quem entra em campo? Quem? O time daqueles estudantes, Júnior Nascimento. O time do Lupe. O time dos estudantes de Mérida. O nosso time. O nosso time. Aquele bando de estudantes de Mérida, eles vão jogar contra o Palestino. Jogo bom, hein? Vou assistir hoje, 9 horas da noite. Os estudantes de Mérida vão enfrentar o Palestino. Boa sorte aos estudantes, quem sabe dessa vez eles consigam fazer algo que logre êxito, né? São 4 horas e 29 minutos. Temos mais áudios, meu caro Bolacha? Vamos ouvir então o que estão dizendo os nossos ouvintes no TBT. Qual o esporte favorito na época de colégio? Boa tarde, amigos do Arena, Daniel de Campinas. Eu sou profissional de educação física e decidi fazer a faculdade de educação física por conta da educação física escolar. Eu tinha um grande professor, o professor Oscar, que foi sensacional na minha vida e me fez hoje ser profissional de educação física. Grande abraço a todos, valeu! Boa! Boa tarde, CBN, boa tarde, Eliel, boa tarde, Antônio Lucas. Cadê o Eliel? Deu câmbio já? Cadê o Eliel? Amigos, aqui é o Anísio de Carlos Lourenço. O Guarani joga bem o primeiro tempo, todos os jogos. Chega no segundo tempo, morre. Seria legal o Guarani jogar só um tempo, segundo tempo não voltar? Mas não pode. Vocês acham? Não pode. Abraço, amigo. Bom programa aí, boa resenha. Valeu, obrigado. Não pode, senão vai dar problema. Seria líder da Série B. Seria... Mais um. Olá, amigos da CBN, da Arena CBN, Valdir, da cidade de Campinas. Ouço vocês todos os dias aí, regularmente, neste horário. No retorno aí do deslocamento aí do filho da escola até a residência. Confesso uma coisa, hein? A voz do Fábio Chad aí é horrível, hein? Ô, louco! Tá mais para locutor de rádio comunitária de FM, aquele horário das 2 às 4 da manhã, do que outra coisa, hein? Mas, brincadeiras à parte, meus amigos, estão de parabéns aí pela condução do programa, todos aí, tá? Programa diferente, descontraído, envolvente, empolgante. Então, de parabéns todos aí. Respeita o nosso Emílio Surita, pô.
Esse não é meu grande amigo, cara. Mais um. A minha escola é a escola Arthur de Azevedo, lá em São João do Ivaí, no Paraná. É longe, hein? E o esporte que eu gostava no tempo da escola é o handebol. Boa! Handball, mais um, hein? Handball, o pessoal gostava. Mais um. Tarde, Arena. Marcelo de Campinas. Um abração pessoal da Consuelo Freire Brandão aí. Tá aí o timinho de futebol da 7ª série. Nós fomos campeão, essa foto aí no dia da final. Eu era o goleiro aí, ó, de verde. Vai, Bugão. Boa. Bom, são 4 horas e 32 minutos, tem muito áudio chegando, daqui a pouco a gente coloca mais participações, porque agora é hora do Repórter CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 25 de maio de 2023. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ação penal contra o ex-presidente Fernando Collor. A corte condenou Collor pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um desdobramento da Lava Jato. O próximo passo do inquérito é a definição da pena a ser aplicada. O relator do caso, Edson Fachin, propõe 33 anos de prisão. Na denúncia, Collor é acusado de receber 20 milhões de reais em um esquema ligado a uma antiga subsidiária da Petrobras. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o terceiro mandato do presidente Lula está passando por uma crise dos 6 meses. Em entrevista à Globo News, a ministra também reforçou que mantém diálogo com Lula e com o Congresso sobre as mudanças realizadas na estrutura da pasta. Ontem, a comissão mista que analisou a medida provisória da reestruturação dos ministérios do governo aprovou um parecer que retira o cadastro ambiental rural da competência do Ministério do Meio Ambiente e passa para a pasta da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. O documento é usado para mapear a grilagem de terras e fazer o controle de áreas desmatadas. O governo da Rússia acusou o diretor de um instituto de ciência do país de vazar informações confidenciais à China. Alexander Shipliu, que foi preso por suspeita de traição, junto com outros 2 especialistas em mísseis hipersônicos. Ele corre o risco de ser condenado a uma pena de 20 anos de prisão. O cientista é suspeito de entregar material secreto numa conferência no país asiático em 2017. Ele nega todas as acusações. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. São 4 horas e 35 minutos. Flávio Botelho vem chegando com as informações do trânsito aqui na nossa região. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Antônio Lupe. O ouvinte que segue para a capital encontra boas condições no sistema Anhanguera Bandeirantes. No sentido interior, fluxo intenso na pista expressa da Bandeirantes do quilômetro 78 até 83, no trecho entre a rodovia Miguel Melhado e o anel viário Magalhães Teixeira. Segundo a concessionária, a faixa 3 da rodovia está interditada para obras. A melhor opção é a Anhanguera, que tem trânsito fluindo bem. A rodovia Dom Pedro já apresenta uma maior movimentação na chegada à rodovia Anhanguera, mas nada que prejudique. No sentido Jacareí, são boas as condições. Na Campinas Montemor, o motorista encontra trânsito fluindo bem no sentido Hortolândia e também no lado oposto, sentido Campinas. Lupe. Obrigado, Flávio, que volta na programação da CBN, atualizando o trânsito na nossa cidade e também nas estradas aqui da região. No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até 1 hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Venha conhecer a nova Q5 com novo motor de 367 cavalos híbrido plug-in. E aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você. Bônus de R$25 mil, taxa zero em 24 meses, as 3 primeiras revisões grátis e supervalorização do seu seminovo. Mas venha logo, é por tempo limitado. Audi Center Campinas
Campinas. Esportividade e sofisticação em um só lugar. Fale agora com nossa equipe pelo WhatsApp 19 3344 1200. No trânsito, escolha a vida. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com Mescla, Escritório de Talentos e Carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT, oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas. Aqui se faz o futuro. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Arena CBN. São 4h37, estamos de volta com a Arena CBN no rádio e também na internet. Daqui a pouco vou com as participações do YouTube, hein? Bora! A galera tá no YouTube mandando mensagem, eu tinha esquecido do YouTube. Antes, mensagem de áudio dos nossos ouvintes. Fala, pessoal da Arena. Beleza? Eduardo Bellini aqui de Barão Geraldo. Boa, Eduardo. Minha família no carro aqui, ouvindo vocês todos os dias. O Eduardo, o Ian, a Helena e a Naná, todos pontepretanos. Aê! Aí, a galera toda no carro, hein? Aê, todo mundo pontepretano. Um passeio. Aliás, aproveitar esse gancho para falar de Ponte Preta, Carlão. É claro que nosso programa aqui é descontraído, é um programa de entretenimento, mas também a gente fala dos clubes, daqui a pouco a gente volta para falar de Libertadores, mas agora o assunto é Série B e a Ponte Preta, o sinal tá mais que ligado, hein? Mais que ligado, a Ponte não foi bem ontem diante do Sampaio Correia, pelo menos trouxe um pontinho que não serve muito em termos de classificação, né? A Macaca permanece ali entre os 4 últimos colocados. Entendendo que não pôde contar com o Fábio Sanches, com o Arthur, com o Elvis e com o Gé, quase que 50% do time considerado titular. Mesmo assim, um time muito pobre tecnicamente, ofensivamente a Ponte praticamente não existiu, contragolpe não encaixou, quando teve a oportunidade não conseguiu concluir, né? Um lance claro de gol do Pablo Diego no escanteio, na falha do goleiro do Sampaio Correia, ele não conseguiu definir o lance. Teve uma outra jogada também, o Dudu passou por um, passou por dois, na hora do arremate também não conseguiu. Nas poucas possibilidades ofensivas que a Ponte teve, ela não conseguiu definir. Defensivamente, eu acho que a Ponte encontrou um caminho, né? A gente sabe que a filosofia de trabalho do Felipe é baseada na defesa, ele gosta muito desse estilo de jogo, o que eu respeito, mas ofensivamente a Ponte precisa de mais. É um time muito fraco, um time que em nenhum momento exigiu da defesa da Bolívia querida, e o empate acabou ficando de bom tamanho. Quem sabe uma vitória sobre o vice-líder invicto Vila Nova, olha só a missão da Ponte no próximo domingo, enfrenta aí o Vila Nova, uma vitória sobre o Vila, ela qualifica este pontinho ganho lá no Maranhão, mas para vencer o Vila Nova, Lupe, você que conhece bem lá o Vila, e o Vila vivendo um bom momento dentro da temporada, ela vai ter que jogar muita bola, talvez mais jogar o que não jogou nesta Série B, tomar os cuidados defensivos necessários, porque é um jogo dificílimo, e ela, tá num caminho complicado. A gente tem um termômetro por parte do torcedor, tá difícil. Cara, o Vila, ele tem 17 pontos, é o segundo colocado. Ano passado, ele fez 15 pontos no primeiro turno. Já estava rebaixado. Ele estava praticamente rebaixado e faz uma boa campanha. É o único time que ainda não perdeu na competição. São 5 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 11 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. Vila Nova tem a melhor defesa da Série B do Campeonato Brasileiro. E se não tiver uma melhora nesse curto espaço de tempo até a partida contra o time goiano, a Ponte vai ter problemas, hein, Júlio? O duro, né, Lupe, da onde extrair, né, essa reação, né? A Ponte são, de fato, 4 jogos onde a gente não viu ainda a identidade
que a Ponte encontrou dentro do campeonato. Então, assim, eu prevejo mais dificuldades, ainda mais enfrentando o time que ainda não perdeu no campeonato, né, Lupe? E o Fábio Chabi ontem estava aqui na ancoragem da nossa jornada esportiva de Ponte Preta e Sampaio. Assustou, né, Fabião? É uma coisa que preocupa, mas é aquilo que o Júlio falou, né? A gente não tem ali muito para onde correr. Claro que tem o Elvis voltando, pode voltar o Fábio Sanches, o Arthur, o Jack, que são jogadores importantes, né? Mas precisa melhorar bastante para ter uma pontuação, pelo menos aí para sair da zona do rebaixamento, né? Assustou, e o reflexo disso a gente pôde ver também nas mensagens que eu recebi ontem também na ancoragem, muitos torcedores da Ponte Preta criticando o time, desanimado com a produção do time, desanimados com o futuro da Ponte na Série B. Muita gente pedindo contratações e pedindo também uma definição, se o Felipe Moreira vai continuar como treinador ou não, se o presidente dá esse respaldo para ele, mas não confirma. A Ponte Preta que tem que olhar para frente e definir o que quer realmente, porque esses pontos agora no começo da temporada, no começo da Série B, podem fazer muita falta lá na frente. A Ponte Preta que tem 8 jogos e 7 pontos, ou seja, tem menos pontos que jogos, né? É verdade. Pois não, Carlos? Não, só na verdade, eu acho que a saída, todo um processo, né? Mas a saída do professor Hélio dos Anjos foi um golpe muito forte. Foi. Em todos os envolvidos na Ponte Preta, eu digo os envolvidos, os que gostam da Ponte, tá? Eu falo os torcedores e os jogadores que se dedicaram principalmente na Série A2. O Hélio, com todas as virtudes e todos os defeitos, ele tinha o elenco na mão, ele tinha um plano de jogo, ele tinha a confiança do elenco. O jogador acreditava no Hélio dos Anjos, isso é importante, guardadas todas as proporções do mundo, é o que o Abel Ferreira faz no Palmeiras. O jogador acredita no Abel, né, na convicção do Abel, e o Hélio dos Anjos, bem ou mal, ele tinha também esta situação perante o grupo da Ponte Preta. E aí, pela vaidade, né, de todos os envolvidos, principalmente do presidente Marco Antônio Eberlin, o Hélio dos Anjos saiu. E aí veio o Felipe Moreira. Eu tenho um respeito tremendo pelo Felipe, é filho de uma das lendas do estádio Moisés Lucarelli, o Marco Aurélio Moreira, mas uma coisa é o Felipe, outra coisa é o Hélio dos Anjos, né? O Felipe ainda é um garoto na profissão, é um cara que precisa galgar ainda, eu espero e torço para que ele realmente atinja um ápice na profissão, mas para um grupo, ô Lupe, imagine você, num dia você está sendo comandado pelo Hélio dos Anjos, é um cara de comando, é um cara de pulso firme, é um cara que peita a diretoria, é um cara que segura a bronca na hora de uma emergência, e de repente vem o Felipe Moreira, que é um funcionário do clube, que é um treinador ainda em início de carreira, e que é um treinador ali que está à mercê da direção, à mercê da presidência, diferente do Hélio dos Anjos. Não sei se o Felipe teria a força de uma blindagem de elenco como tem o Hélio dos Anjos. E aí o grupo da Ponte tá aí, a deriva. A Ponte, o futuro da Ponte é um futuro muito nebuloso em termos de Série B. O pessoal fala, calma, Carlos, é muito cedo. É muito cedo, sim, é muito cedo, mas estamos na 8ª rodada e a gente não vê perspectiva de crescimento. E falando ainda em Série B, o Guarani ontem entrou em campo também, primeiro tempo praticamente perfeito do Bugre, só que aí veio a segunda etapa e a Chapecoense acabou empatando o jogo. O Guarani venceu por 3-1 e a Chapecoense empatou em 3-3. Recebo uma mensagem de SMS, hein, Júlio? Olha Você aí. pegou o SMS, ô Júlio? Você já entrou direto no WhatsApp? Não, peguei. Inclusive, na época que era 15 centavos. Boa, a resenha era no SMS, então tipo, tinha que ser... A sua lábia tinha que ser boa, porque você não dava pra ficar trocando muita mensagem, tinha que resolver rápido. Essa é boa. Essa é boa, Julião. Agora ele sossegou, né? Eu sosseguei. Já diria Jorge Mateus, né? Eu recebo um SMS aqui do final 6422 e ele diz o seguinte: caros amigos do setor de esportes, vocês precisam aprender que não se deve elogiar antes do tempo. Quando estava 3-1, alguém, abre aspas, alguém, fecha aspas, aí elogiou o técnico do Guarani. E a queda se deu exatamente pelas substituições que ele fez tentando garantir o resultado. Esse alguém é você, Júlio Nascimento?
Não tava nem na transmissão. Ah, verdade. Perdão. É você, Fábio Chaves, alguém? Que elogiou o Pivete antes do tempo acabar? Não, também não fui, mas poderia ter elogiado, sim, porque o Guarani ontem fez um grande jogo, realmente, pelo que eu vi depois do jogo, eu estava acompanhando a Ponte Preta, mas o Guarani teve muitas chances, muitas finalizações pro gol, acabou pecando no último toque, né, no último chute pro gol, acabou não concretizando as finalizações, mas o Guarani estava bem. Infelizmente, como vocês disseram, a parte física também atrapalhou na segunda etapa, né? Foi isso, Carlão, que impediu a vitória do Bugre? Olha, atrapalhou, né, a saída dos jogadores no intervalo, mas hoje a gente percebe um time do Guarani muito bem treinado, muito bem organizado. São situações de jogo, situações que sim, que o técnico Bruno Pivete precisa ser questionado, porque você está vencendo em casa por 3-1, encaminhando um posicionamento de classificação de G4 da Série B, e você cede o resultado, é digno de questionamentos, sem dúvida alguma. Agora, que o Guarani hoje é um time bem organizado, é um time que não vai passar sufoco com relação ao rebaixamento e tem possibilidades de brigar pelo acesso, sem dúvida alguma. Eu gosto deste trabalho do Bruno Pivete, é um trabalho de muita organização no Guarani. Agora, os erros acontecem, é preocupante também, viu, Lupe? A situação do Guarani num outro estágio, né, em relação à Ponte, mas o Guarani, essa queda de produção do Guarani no segundo tempo, ela é assustadora, né? Porque contra o Sampaio foi assim, contra a Ponte foi assim, contra a Chapecoense foi assim, contra 3 adversários... Ituano também, né? Contra o Ituano também, bem lembrado, o Guarani ainda venceu. Mas o Pegorari fez 2, 3 defesas, né? Milagres. Mas principalmente contra a Ponte e contra a Chape, que são 2 adversários fragilizados dentro da competição e que o Guarani é superior, inegavelmente. Vamos esquecer até a rivalidade. Mas, poxa, o Guarani deixou de ganhar e quase perde, né? O derby quase perde. Se não é a falha do Fábio Santos, o Guarani perderia para uma equipe bem inferior hoje, tecnicamente. E contra a Chapecoense era uma vitória de 3-1 com possibilidades até de 4 ou 5 gols, 5-1. O Guarani deixou escapar. Então é preocupante, precisa sim de uma reflexão para o Guarani corrigir a rota. E essa é pra você, Júlio. Ricardo Lucarelli mandou mensagem pra gente aqui. Boa tarde, amigos. Gostaria que vocês perguntassem ao Pivete por que ele não coloca o Alvarinho no time. Para mim, o melhor marcador que temos. Concorda com o nosso ouvinte Ricardo Lucarelli, Júlio? Nome de craque do vôlei, né? O Alvarinho vai ter a grande oportunidade dele na próxima rodada, né, Lupe? Com a ausência do Matheus Barbosa. Se o Alvarinho não for escalado, aí vai ser uma ótima pergunta para o Bruno Pivete para tentar entender essa ausência dele, porque ontem ele colocou o Lucas Araújo, mas talvez até pensando na proposta de jogo naquele momento, né? Se fosse até para proteger mais, até acredito que o Alvarinho teria entrado. O Alvarinho tá pedindo passagem. O Matheus Barbosa ontem fez a melhor partida dele com a camisa do Guarani, na minha opinião. Sim. Apesar de ele ter feito gol contra o Avaí, ontem ele errou menos, contribuiu com assistência, depois cansou. Eu acho que os outros jogos do Matheus Barbosa eu não gostei, prefiro o jogo de ontem. São 4 horas e 49 minutos, a gente faz mais um intervalo, daqui a pouco tem mais mensagens. Qual esporte você gostava de praticar quando era garotinho ou garotinha na escola? E qual o nome da sua escola? Ainda dá para participar, 19 DDD 9 9186 9070, manda a sua mensagem de áudio que ela vai pro ar. E também tem o Sarcófago, esse quadro que balança a cidade, e também vamos falar de Libertadores da América, porque hoje vamos ter brasileiros em campo. Aê! Arena CBN. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. No mês de maio, toda a nossa região assume o amarelo para conscientização no trânsito. Fique atento às orientações e faça a escolha certa. Se beber, não dirija. Utilize o cinto de segurança. Respeite os limites de velocidade. Pratique a direção defensiva. Motociclistas e ciclistas utilizem os equipamentos de proteção. Maio amarelo. No trânsito, escolha a vida.
uma iniciativa CBN Campinas. O melhor self-service por quilo de Campinas você só encontra no Mama Maria. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária. Além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. A campanha regional do Agasalho 2023 foi um sucesso. Milhares de pessoas se mobilizaram em 84 cidades participantes da nossa região e ajudaram quem mais precisa. Foram mais de 40 toneladas de itens arrecadados entre roupas, cobertores, agasalhos e sapatos. Mas você pode continuar doando. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br e verifique o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que mandou mensagem. A Érica Frau. Acho que é isso, né, Érica? Ela mandou mensagem aqui, estou no Dom Nery, jogava handball. Obrigado, viu, Érica, pela mensagem. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Guilherme Abreu. Eu gostava de jogar base 4 na escola, Colégio Dom Barreto. É uma espécie de beisebol, mas rebatíamos com chutes. Não conhecia esse, vou pesquisar depois. Obrigado pela mensagem, viu, Guilherme? Valeu. Quem mandou mensagem pra gente aqui também, boa tarde, amigos. Essa aqui foi do Pivete, já mandei pro Júlio, o Júlio já respondeu. Boa tarde, galera do Arena, o único esporte que sempre fui bem foi o levantamento de copos. Opa! É o Magrão lá de Joinville, olha lá, Fábio Chaib, Magrão tá na área, hein? Magrão, grande amigo, Adilson Custódio. Boa tarde, amigos. Jogava muito futsal e vôlei no Colégio Orozimbo Maia no começo da carreira. O falecido Bebeto de Oliveira, que foi o preparador físico da Ponte São Paulo, foi professor de educação física neste colégio. Olha que legal, obrigado aí ao Edson Baixo. Obrigado pela mensagem, Edson. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu não li. O Guarizo, que é o número do cara que fala que vai bater nele. O problema é que as escolas não dão muitas opções de esportes que não sejam feitos em quadras poliesportivas, futebol de salão, basquete e vôlei. Estudei na Orlando Carpino e, para variar, o esporte era futebol de salão. Mensagem do Wagner. Obrigado, Wagner, pela mensagem. O Eliel levou o rapaz de Chapecó na Little Farm e ficou por lá. Pode ser, eu não tinha trabalhado com essa possibilidade, mas acredito que sim. Isso é uma hipótese. Pessoal que tá no YouTube, Marcelo Kramembu. Ontem tive que... legal, obrigado, Marcelo. O Irineu, boa tarde, pessoal do Arena. E o Romildo Araújo também tá mandando um abraço pra gente. Vamos pra mais 4 áudios antes do sarcófago, Bolacha. Então, fala, rapaziada do Arena, Bruno que tá falando. Minha escola do coração sempre foi Estélio Machado Loureiro, na cidade de Birigui, São Paulo. Depois de velho vim para Campinas. Mas meu esporte preferido, fui federado inclusive, joguei muito tempo, é o handball. Infelizmente, muito pouco divulgado aqui no Brasil. Um grande abraço a todos. Valeu, boa tarde. Boa tarde, pessoal do CBN, aqui é Renato. Então, eu estudei no Notre Dame, né, Campinas, e eu gostava muito do hipismo, né, toda sexta-feira a gente fazia na área externa ali, aulas de hipismo, era muito bacana, beleza? Valeu, galera, aqui é Renato, motorista de aplicativo. Valeu, próximo. Fala, pessoal! Boa tarde, boa tarde. Chinelinho, hein? Aliás, uma reivindicação aí, né? O Lupe e o Carlão, acho que são os únicos que eu não vejo folgando. É verdade. Dá uma olhadinha pra esses meninos aí, né? Só mandar um abraço aí lá pra galera do Leandro Francisquini e Sumaré. Pessoal lá do 4º ano, processamento de dados de 2000.
Valeu! 2001. Vários títulos interclasses lá, hein? Aí pra sim, ninguém. hein? Um abraço. Valeu, obrigado. Mais um. Olá, meus amigos. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, gostaria de parabenizar a CBN por tudo que vocês fazem por Campinas, região, deixando a gente bem informado. Muito obrigado. Meu nome é André, sou pontepretano. Pessoal, queria deixar o meu protesto aqui em relação ao atual presidente, Marco Erbelin. Infelizmente, não está conseguindo desenvolver o clube. É sempre a mesma frase que o clube está endividado. Antes dele ter assumido o clube, ele deveria assumir como presidente, deveria ter pensado. E nós, pontepretanos, estamos só passando vergonha. Marco Erbelin, por favor, pensa na torcida. Não haja dessa forma, de uma forma ditador. E o técnico, infelizmente, se em 20 anos não conseguiu desenrolar, não é agora que vai na Ponte Preta. Contrata um bom treinador, traz um 3-4 jogador, não faz a torcida passar vergonha. É um protesto de um pontepretano. Uma boa tarde a todos. É o desabafo do torcedor da Ponte Preta, que também tem espaço aqui no Arena CBN. Ele chegou, é o quadro que é assunto nas rodas dos bares, desta badalada, da capital das andorinhas e região. Esportivo, né? Não é só assunto esportivo. Chegou o momento de grande expectativa, já diria o outro, o sarcófago. No dia 25 de maio de interrogação, houve um jogo importantíssimo no estádio Moisés Lucarelli. O majestoso. Um amistoso. A Ponte Preta recebeu a seleção da Tunísia. Tá vendo? Eu falei que tinha enfrentado. Nossa. Seleção da Tunísia, hein? Seleção da Tunísia. Tunísia de Copa do Mundo. Em que ano foi esse jogo, Fábio Scheibe? Olha, um sarcófago diferente, hein? Ué, não tem nem jogador, não tem nada? Ah, perdão. A Ponte Preta tinha... do tunisiano, vou matar. A Ponte Preta tinha Rafael e a Tunísia tinha o Kaabi. Pelo Kaabi eu já até imagino. Ah, o Kaabi é craque. O Kaabi é craque. Acabando o tempo, hein? É até assim o programa. Pô, não tem ideia desse daí. Rapaz, que pena, hein? Tem ideia também. Será que tem na década de 70? Mas aí você já tá pedindo ajuda demais, cara. 77. 77, Fábio Scheibe, 1977. E você, Julião? Qual é o nome do jogador da Ponte, Lupe? Rafael. Caramba, nossa, eu não tenho ideia mesmo dessa. Eu vou... 86. E você, Carlão de Freitas? Olha, o Rafael que eu imagino deve ser o goleiro, né? Rafael Camarota, que jogou no Corinthians também, jogou no Coritiba, né? Foi campeão brasileiro pelo Coritiba. Imagino que seja esse. O tunisiano, quem não se lembra, né? Do grande Kaabi, né? Sem dúvida. Eu me lembro de... Mas ele fez história, viu? E daqui a pouco eu vou falar por quê. Então. Se vocês forem pro jogador da Tunísia, vocês têm mais chance de acertar do que da Ponte. Então vai, vamos lá. O Rafael, eu imagino que seja o goleiro. O Fabião foi por um caminho bom, 77, mas eu acho que é um pouco mais pra cá. 80. 1980. O sarcófago está fechado. Nós temos opiniões dos ouvintes. Quem mandou mensagem aqui? Edivar. Edivar é o nome do árbitro de vídeo, né? Edivar. Calma! Já tem que encerrar? Perdão. Edivar, deixa eu pegar aqui. Fábio Scheibe, Júlio e Carlão erraram. Edivar, você acertou. Quem mandou mensagem aqui, Emerson, acertou. Décio acertou. Hoje os ouvintes acertaram. Boa. Porque esse jogo foi no dia 25 de maio de 1978. Olha! Em preparação para a Copa do Mundo da Argentina. A Tunísia enfrentou a Ponte Preta e a Ponte venceu por 1-0.
Gol da Macaca foi de Mirandinha aos 38 minutos do segundo tempo. Palmeiras. Segundo a Folha de São Paulo, os dirigentes da Ponte pagaram a estadia da delegação da Tunísia no Hotel Sônia, em Valinhos. Fonte Sônia. 100 mil cruzeiros foi o valor da estadia. E um detalhe interessante, na Copa do Mundo da Argentina, essa seleção da Tunísia conquistou a primeira vitória de um time africano em Copa do Mundo. 3-1 em cima do México no dia 2 de junho de 1978. A Tunísia que tinha uma escalação bem ousada e eu não vou falar o time completo aqui no ar porque com certeza eu vou errar. Só pra fechar rapidinho, hoje tem Internacional, cadê? Internacional e Metropolitanos da Venezuela, quem vence? Inter. Quem vence, Júlio? Inter. Quem vence, Chaibe? Acabando, Chaibão. Empate. Fluminense The Strongest. Empate. Júlio? Fluminense. Chaibe? Fluminense. Valeu, um abraço a todos. Amanhã a gente volta com a Arena CBN. Obrigado pela audiência. Fui! Repórter CBN.